Fala, pequenos e pequenas gafanhotos, percevejos e aracnídeos. Vamos aqui então terminar com a última parte do nosso vídeo sobre o equilíbrio em reações. E aí, pessoal, nós temos aqui, vamos falar rapidamente sobre a constante de equilíbrio, né? O nosso K. Esse K, pessoal, ele tem uma relação íntima com a energia de Gibbs padrão de um determinado estado de referência. Por exemplo, né, a gente pode colocar na CNTP, né, o nosso famoso 25 graus Celsius, ou, como nós gostamos do Kelvin, em kelvins, né, aproximadamente 298 Kelvin, né, vamos negligenciar aí o 0,15. Né? E aí o que acontece? Ele vai ser igual a menos aquele nosso produto famoso da constante universal dos gases, RT ln dessa constante. Aonde eu posso expressar essa minha energia de Gibbs em cima, por exemplo, lembrando da nossa relação que há entre a energia de Gibbs, né, e a entalpia, menos a temperatura e vezes a entropia. Entretanto, quando eu passo a ter situações onde eu não tenho uma idealidade, né, seja fase líquida ou em algumas situações da própria fase gasosa, eu preciso fazer alguns ajustes dentro dessa minha conceituação da constante K, fundamentada com a energia de Gibbs, e esses ajustes eles são muitas vezes em funções das capacidades caloríficas de cada um dos meus reagentes que fazem parte da minha reação e dos produtos. E aí que começa a doer as coisas, aí que as coisas começam a complicar. Se você pegar um livro como Koretsky, enfim, o Van Ness, você vai notar que, por exemplo, eu posso expressar esse meu CP-RT em parâmetros A mais BT mais CT quadrado mais DT menos 2, ao cubo aqui, perdão, às vezes até mais um ET à quarta, enfim. E resolvendo algumas expressões, muitas vezes, que se tem um ln aqui, né, por exemplo, a gente sabe que é 1 sobre K, aqui eu tenho 1 sobre T, fazer integrações, utilizar métodos numéricos, expandir essas séries. Ou seja, dá para fazer? Dá. Se você pegar, inclusive, as literaturas que eu comentei há pouco, a gente consegue, de certo, fazer isso e analisar sem nenhum grande sufoco conceitual. O sufoco ele vai surgir na modelagem, não na modelagem em si, mas na matemática. Né? Entretanto, todavia mais, né, graças ao bom Deus, na verdade, aos pesquisadores, né, nós temos em situações simples e triviais o auxílio gráfico. Né? E aí o auxílio gráfico ele acaba ajudando bastante a gente, e é o auxílio gráfico, né, um dos gráficos que existem para a gente expressar a constante K em função da temperatura, né? Sempre comparado com o padrão. Por quê? Porque no nosso problema, né, a nossa temperatura de trabalho ela está o quê? Em 1120 graus Celsius. Né? E aí eu vou ter um gráfico onde eu consigo comparar ela com a temperatura de padrão, que é o nosso 298 Kelvin. Obviamente eu passo aqui para Gauss Kelvin para poder fazer essa comparação. E aí nós conseguimos aí em situações simples, né? Por que situações simples? Porque concorda comigo que essa temperatura é uma temperatura razoavelmente elevada? Você concorda comigo que com uma pressão de um bar, a gente está falando aqui 10 a quinta Pascal, aproximadamente 1 atm. Numa temperatura elevada, uma pressão não tão alta assim, gera aquilo que a gente chama de... a gente pode trabalhar com a idealidade dos gases. Ou seja, eu posso tratar os meus gases como ideais. E aí, ao tratar os meus gases como ideais, por exemplo, se eu faço a fração parcial dos produtos pela fração parcial dos reagentes, é igual a essa constante de equilíbrio. E essa constante de equilíbrio ela vai ser em função da temperatura, onde eu posso fazer uma análise gráfica simplificada. Tá? Então veja que olhar para o problema e falar, opa, peraí, eu tenho uma situação de alta temperatura numa pressão não tão alta assim, gerando essa idealidade, ou seja, tratar os gases aí, porque todos esses elementos que eu estou vendo aí, C2H2, 2 carbono e assim por diante, estado gasoso, né? Nós conseguimos tratar e analisar de uma maneira mais simples. Então, o que o problema está querendo? Ele está querendo
qual que é a composição da corrente de produto no equilíbrio. Ou seja, ele quer que eu saiba que ao longo da reação como que vai estar a minha composição. Né? E o que significa? Tirar aí as minhas frações parciais que vão proporcionar essas composições para mim. Para isso eu preciso saber do Xi, ou do Epsilon, eu preciso saber do grau de avanço da minha reação. Né? Para que eu possa saber do grau de avanço da minha reação, eu consigo analisar eles através das frações parciais. Mas para chegar nas frações parciais, eu preciso chegar na constante de equilíbrio. Para chegar na constante de equilíbrio, eu vou precisar usar os gráficos. Né? Então essa é a grande sacada desse meu problema. E tudo isso fica simplificado, seja com o auxílio do gráfico, ou ainda seja com essa questão de eu não ter que trabalhar com as capacidades caloríficas, ter que achar parâmetros A, B, C, D, E, que dependem de cada um dos reagentes e dos produtos na minha reação, que vão ter uma influência numa série de potência em cima da temperatura, onde a modelagem e principalmente o cálculo na mão acaba sendo ingrato, nós conseguimos trabalhar com gráficos. Então, dito tudo isso, né, sabendo o que a gente vai fazer e o porquê do que a gente está realizando essas situações, vamos de certo realizar essas situações tendo tudo isso em mente e sabendo aqui que nós estamos trabalhando num conjunto de problemas razoavelmente limitados, ou seja, aonde eu posso dar esse tratamento de gás ideal e aonde eu tenho gráficos que podem me auxiliar a determinar essa constante de equilíbrio. Eu não preciso me remeter aí a séries de potência e a parâmetros A, B, C, D tabelados, que complicam um pouco, e o nosso intuito aqui do curso é que a gente entenda conceitualmente e depois, conforme for surgindo as suas necessidades, sejam acadêmicas, sejam profissionais, você tenha condições de pegar uma situação e computacionalmente fazer algo aí dentro dessa série de potências. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, eu estou fazendo aí o quê? Eu estou fazendo uma hidrogenação, né, do meu etileno, C2H2, né, que significa o quê? Significa eu hidrogenar ele, ou seja, adicionar hidrogênio. Hidrogenar, adicionar hidrogênio. Tum, 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 tá, tum. Então é eu chegar no etileno e hidrogenar ele, certo? Então vamos colocar essa reação final, né? Ó, tchau, tchau. Tchau. Como é que fica, então, a minha reação final? Fica o meu etileno, o meu eteno, mais H2, né? Que vai gerar o meu etileno hidrogenado aí, certo? C2H4. Bom, turma. Então, nós temos aqui a nossa reação global, né? Ou seja, da hidrogenação, que é, né, tchau, 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 fica 1. Então fica C2H2 mais hidrogênio, que vai dando aqui C2H4, né, a minha reação global. Agora, a ideia é a seguinte, né, se nós olharmos no gráfico para eu poder tirar a constante de equilíbrio, nota que eu não vou encontrar essa reação global, mas entretanto, olha, eu consigo achar aqui a reação 1 e eu consigo achar aqui embaixo a reação 2. Desta forma, né, através dessas duas, eu consigo tirar a constante da global, e lembrando que como eu tenho uma temperatura alta de 1120 graus, numa pressão de 1 bar, eu posso tratar com um gás ideal, então essa constante global ela dá para a gente as frações parciais, e aí, através das frações parciais, a gente consegue determinar, em função do grau de reação do Xi, os seus respectivos valores. Como assim? Né? Então eu vou ter aqui, ó, HC2H4, dividido por H, né, dos reagentes, C2H2 vezes, YH2, então aqui embaixo os reagentes e em cima o produto. Esse K, né, como é que eu tiro as frações parciais? Aplicando o que a gente viu no problema anterior. Então, por exemplo, né, eu vou ter aqui menos 1, menos 1, menos 1, certo?
inicialmente eu não tenho nada formando, né? Perdão, mais 1. Aqui eu vou ter 1 mol, ainda não formei nada, então são 0 mols, né? Eu estou vendo aqui, ó, a corrente de produto, então ainda significa que eu não cheguei no produto, então por isso que entra 0 mols. E aí, eu consigo fazer aqui, colocar tudo em termos de QC, com o valor de K, eu tiro eles, tiro o QC, consequentemente cada um desses Y. Né? Essa é a ideia do problema. Agora eu preciso tirar os Ks. Como que eu vou tirar esses Ks? Né? É só lembrar o seguinte, né? ΔG de padrão, né, num determinado padrão de referência, é menos RT, ln de K, mais o potencial químico padrão. Como eu estou no equilíbrio, os potenciais químicos são iguais, eu ignoro, eu consigo reduzir a esse ΔG. E aí o que eu vou ter aqui, né, turma? Eu vou ter o seguinte, concorda comigo que ΔG da minha reação de hidrogenação vai ser igual ao somatório dos ΔGs, tanto de 1 quanto de 2? Então, dessa forma, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, né? Vamos desmembrar aqui, ó, menos RT, ln de K, que é o que eu quero, esse K, é igual a menos RT, ln de K da reação 1, que é o que eu tiro do gráfico, menos RT, ln de K, 2, que eu também consigo extrair do gráfico. Simplificando, menos RT com menos, ó, corta todo mundo, né? Fazendo a nossa simplificação, pegando a nossa serra elétrica e cortando a galerinha. E aí, o que eu tenho? ln de K é igual a ln de K1 mais, né? Foi o sinal junto, ln de K2. Não vai cortar os ln aqui, pelo amor de Deus. Resolvendo isso, eu vou ter o quê? K é igual a K1 vezes K2. Certo? Turururu, 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 turururu. Show! Vamos para os gráficos, né? Então, aqui os gráficos, pessoal, o que eu tenho? Eu tenho no eixo das ordenadas ln de K, então os valores que eu tirar para cá no eixo das ordenadas, eu tenho que aplicar a função ln. E aqui no gesso das abscissas, ó, eu tenho K, mas aqui esse K é expressando a temperatura em graus Kelvin. Então, a temperatura do nosso problema é 1120 graus Celsius. Se eu for converter para graus Kelvin, basta eu somar o 273,15, né? Eu vou ter um valor de 139.393,15, que eu posso considerar como aproximadamente 1.400, não tenho bolinha, Kelvin. Né? Olhando aqui no gráfico, pessoal, é mais ou menos, né, eu trabalhar aqui bem rente a essa linha aqui, ó, tá vendo? Aqui é 2.000 kelvins, 1.500, 1.200 e assim sucessivamente, né? 1.400, né, turmas? Aqui seria mais ou menos 1.300, 1.400 seria mais ou menos aqui para a minha direita. Então, eu subo aqui, bato, olho nos eixos das ordenadas, né? Por exemplo, aqui vamos falar que está menos 12,9, menos 13, é bem aproximado. Né? Então, ln de K2 é igual a menos 12,9. Resolvendo, né, fazendo a exponencial, né, o K2 vai dar 2,5 vezes 10 a menos 6. E o K1? Vou subindo aqui, né? Obviamente, se você tiver um programa gráfico aí, uma forma de trabalhar melhor em cima do gráfico, né? A gente trabalha. Eu sinto falta de imprimir isso aqui e enfiar a régua. Mais ou menos por aqui, né? 13, 12,9, positivo, né? Veja aqui. Então, o que eu tiro dali? ln de K1 é igual a 12,9. Assim como eu fiz no K2, eu aplico a exponencial, eu vou expressar o meu K2, K1, perdão, agora, né? Toda vez que eu falo K1, K2, eu lembro daquele filme K9, lembra? Era um pastor, policial bom para cachorro. Então, K1 é igual a 4 vezes 10 a quinta, certo? Então, tem o K1, tem o K2. Vamos continuar aí com o nosso problema. Então, 2,5 vezes 10 a menos 6, 4 vezes 10 a quinta. Eu quero K. A gente sabe que o K é o produto dos dois. Então, vamos lá. K é igual a K1 vezes K2.
Ou seja, né, K1 é igual a 4 vezes 10 à quinta, vezes o K2, que é 2,5 vezes 10 a menos 6. Olha que lindo. 4 vezes 2,5, 10. 10 à quinta vezes 10, 10 à sexta. 10 à sexta vezes 10 a menos sexta, né? 10 elevado a 0. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Então, o meu K deu 1. Ou seja, a fração parcial do C2H4, dividido, né, do meu produto dos reagentes, YC2 vezes YH2, é igual a 1. Lindo, 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 lindo. Mais lindo do que isso, só 2 disso. Agora, eu preciso chegar nesses valores de Y. Como que eu posso fazer isso? Vamos lá, vamos olhar a nossa reação. Como é que ela era mesmo? C2H2 mais... já me esqueci. Vamos olhar para a reação global, perdão. Vamos olhar para essa reação intermediária aí, né? Vamos já olhar para a hidrogenização como um todo, né? Então, nós vamos ter o seguinte, ó, né? 2C mais H2, certo? Vai dar o C2H4. Perfeito! Só faltou um 2 aqui, né? Então, 2C mais 2H2 vai dar... Ô, Daniel, você tá lerdo. É C2H2, mas eu tava certo ali. Eita, lá, esquecem o que eu falei. Vamos rebobinar a fita. Voltando. Então, pessoal, a nossa reação é C2H2 mais H2 é igual a C2H4, né? E aí, o Zé Ruela do professor tem que arrumar aqui também C2H2. Como que eu faço isso? A gente vai aplicar o que a gente viu no exemplo, né, do nosso problema 1. Ou seja, né, vamos determinar os meus QCs. Então, quem que é o meu coeficiente estequiométrico total da reação? Menos 1, né? Menos 1, mais 1. Menos 1, mais 1, que dá menos 1. Certo? Quem que é o número de mols? Veja que o número de mols, pessoal, inicial, né, da minha reação, eu ainda não formei o produto, eu estou formando o produto. Então, eu estou entrando com 1 mol de C2H2, mais 1 mol de H2, mais 0 mols de C2H4. Eu não formei ele, então são 2 mols. Certo? Aí, agora, para cada um dos meus... das minhas frações parciais, a gente determina. Então, olha lá, fração parcial do C2H2 vai ser igual a do H2, até porque eu estou entrando com o mesmo número de mols de cada um no começo e eles têm o mesmo coeficiente estequiométrico. Ou seja, né, vai ser o quê? Eu estou entrando com 1 mol, né? Então é 1, menos o coeficiente estequiométrico de cada um na reação, menos que si. E como é que é o da reação? O da reação é 2 menos 1 que si, certo? Ou seja, é 1 menos que si, ou não se esquece que você pode chamar o que si de εe, dividido por 2 menos que si. Então, consegui escrever as frações parciais dos meus reagentes, que são iguais em termos do grau de reação. Agora eu vou fazer a mesma coisa em função ao meu produto, C2H4. Agora eu só tenho que tomar um cuidado. Qual que é o cuidado, né, Jacuzão? Né? É 0, ele é produto, mais que si, dividido por 2 menos que si, porque lembra que o denominador é da reação. Ou seja, é que si dividido por 2 menos que si. Ou seja, eu posso escrever a minha razão de frações parciais, que dá o meu K, em termos agora do grau de avanço da minha reação. Ou seja, vai ficar grau de avanço, 2 menos grau de avanço, né? Produto deles é a mesma coisa, 1 menos grau de avanço, 2 menos grau de avanço ao quadrado. Vamos simplificar um pouco, né, antes da gente calcular. Então, 2 ao quadrado aqui, eu posso fazer o seguinte, ó, veja bem, eu posso escrever assim, ó, que si, 2 menos que si, 1 menos que si ao quadrado, 2 menos que si, que multiplica 2 menos que si, certo? Aí eu venho aqui, 2 menos que si com 2 menos que si, corta
com esse, corta com esse aqui está dividindo aqui em cima, vai passar multiplicando. Ou seja, melhorando essa minha expressão, deixando ela mais higiênica, mais bonitinha, vai ficar o grau de avanço, meu psi, vezes 2 menos meu psi, dividido por 1 menos psi ao quadrado. Isso daqui é igual a 1. Lembrando que o grau de avanço da minha reação, ele nunca pode ser o quê? Ele não pode ser maior do que 1 e ele não pode ser menor do que 0 ou igual. Por que ele não pode ser maior do que 1? Porque senão eu vou ter uma reação que eu estou gerando mais produto do que dentro de um balanço. Eu estou sobrepujando o princípio do Lavoisier, né? Eu estou sobrepujando, eu estou gerando massa não sei da onde. Então, não pode ser maior do que 1. E menor do que 0, porque senão eu também estou fazendo o contrário, né? Eu estou perdendo massa não sei para onde, né? Então, e também não pode ser 0, porque senão eu não estou tendo formação de produto. Então, aí são alguns valores que ele não pode assumir, né? Por que eu falo isso? Porque aqui, quando você for resolver essa expressão, o psi... Ele vai, como ele está quadrado, você vai ter duas raízes. E a única raiz que vai gerar para você um valor que você pode utilizar é o valor de 0,293. Por isso que é importante a gente saber quais os valores que uma determinada conta pode assumir. No caso aí, o nosso grau de reação pode assumir, porque aí eu vou obter dois valores, está no quadrado, e aí eu vou ter eu fico, porra, mas eu posso ter duas situações. Não pode, porque uma das situações ela não pode existir. Então você acaba se remetendo aí ao 293. Mas é o grau de reação que ele quer? Não, ele quer saber as frações parciais. O problema está pedindo aqui, ó, qual que é a composição da corrente do produto em equilíbrio. Ora, pois, mas se eu tenho que se eu substituo no Y2, na fração parcial do C2H4 ou na fração parcial do C2H2, que é igual a do hidrogênio, eu tenho de cada um. E aí eu vou obter o seguinte, né? O Y do C2H2, que é igual ao Y do H2, vai dar aproximadamente 0,414. Também não pode ser, fração parcial não pode ser maior do que 1, a gente já discutiu isso infinitas vezes. E o Y C2H4 vai dar um valorzinho aí de 0,172, fazendo essas contas. Então é assim que a gente trabalha, turma, com o coeficiente de equilíbrio, dependendo da temperatura, com o auxílio dos gráficos, onde a gente não precisa fazer toda aquela cacetalhada lá de expansão, de série de potência, de ficar tirando valores de A e de resolver integrais por métodos numéricos, coisas que na mão não são muito amigáveis. Beleza? Aí agora acredito que vocês tenham condição aí de entender a conceituação, de fazer a lista, de entender um pouquinho como que o equilíbrio químico acontece. E obviamente, né, em uma única aula aí a gente não consegue ver todas as possibilidades, mas a gente consegue sim ter uma boa base para vocês. Um grande abraço, muito obrigado e fiquem com Deus.